Abramos um parêntese para focalizar o caso desses dois irmãos. Não foi um simples lembrete do Cristo, é que de fato não convém ganhar o mundo e perder a alma. Compreendamos, porém, a relatividade da expressão. Ninguém perde a alma, tornando-a apenas temporariamente embargada aos melhores proventos. Desconta os males, dirime as faltas, faz-se livre a fim de progredir, de avançar nos caminhos do amor e da sabedoria. Nada mais, nada menos. Nunca vendo perdição total. Mário e Daniel eram também irmãos carnais e possuíam outros irmãos. Contudo, como senhores de mais idade e possuidores de outras experiências, tudo fizeram a fim de lograr mais posses, quando chegou a hora da partilha. O inventário serviu a eles, por suborno, de instrumento de lesão contra dois outros irmãos carnais. A terra estava ganha, e muito bem ganha, enquanto o céu interno, o céu do espírito, entrava em colapso, ofuscava-se. Acontecer isso entre criaturas religiosas que vivem, teoricamente, proclamando os esplendores excelsos da moral cristã, representa não apenas um fenômeno de lesão individual, mas também, e acima de tudo, uma demonstração do escândalo doutrinário. Um ato é apenas um ato, mas entre dois atos idênticos, aquele que implique em maior exemplo coletivo, esse é maior para todos os efeitos. Se bom, tanto melhor; se ruim, tanto pior. Não acompanha a pauta cristã aquela outra advertência, aquela que torna mais responsável o mais conhecedor? Entretanto, nisso mesmo muito se fala, enquanto pouco ou nada se faz. Há muita crença, é certo, em determinadas horas, nas horas teóricas, contemplativas, votivas. Quando chega a hora de adorar em espírito e verdade, em obras sociais, porque a Deus bem se adora amando-nos com fervor, então, infelizmente, a religião fenece e o mundo levanta-se, cresce, impõe-se e leva o crente às barras da grande lei. Mário e Daniel foram assim, tal e qual outros milhões ou bilhões, gerações e mais gerações recamadas, superpostas, escalonadas através dos tempos e das eras, estiradas ao longo do infalível tribunal interno, peregrinando, por isso mesmo, entre duras vidas e as calamitosas experiências. Mário e Daniel, um símbolo vivo, expresso em caracteres majestosos, indicando a grande caravana à seta que aponta o rumo do céu interior. Criminosos de autotraição, iguais a nós outros, pois todos temos denegridos anelos mais íntimos e santos, mesmo que falando muito sobre um homem cujo nascimento deu-se numa estrebaria, que se vestiu com uma túnica sem costura, que andou de preferência descalço, falou a linguagem dos pobres e com ele chorou e gemeu sob o guante das mais corruptas autoridades, vindo a morrer quase desvestido, encravado num lenho infamante. Eis o retrato moral da imensa maioria dos cristãos. Mário e Daniel terminaram ricos, muito ricos, altamente festejados pelo mundo, principalmente por aqueles que a eles passavam os mais subidos valores da religião. Eles começaram a vida fraudando, roubando a seus irmãos carnais, daí passando aos demais, culminando em apoteose fausto mundanos. Os donos do credo esposado davam-lhes tudo, ou trocavam graudamente. Deus, esse estava muito longe, bastante longe para tratar de coisas tais, pensavam eles. Mas como poderia ser de menos? Quem nasce já não o faz hipotecado à morte? Os ossos repousam até hoje em lugar de merecimento. Não importa ao mundo que as almas sejam, pelos motivos que honram e nobilitam, os restos corporais, alguma coisa gravada, impedida, toldada. Ao mundo bastam as aparências. E dizer que, com isso,
uma religião faz a parte que lhe toca, e dizer que, à custa dessa parte, 2 almas se sentem hoje debitadas, lastreadas a um futuro de ressarcimento. Não escapa a um espírito servo da lei a observação que faço, quando não seja a título de filosofia, o que seria diletantismo apenas, porquanto somos todos do mesmo nível originário e finalista. Questões alheias são cogitações minhas. Se me importo com os trabalhos, claro que posso me interessar pelas valências causais. Quem, pensando ajuizadamente, estaria contra mim? Quem, sendo razoável, deixaria de considerar a chama apavorante que consome os pensamentos de alguns irmãos menos felizes? Gosto de aprender as soberanas lições da vida. Aprendi, quando ainda no curso terrícola, a não menosprezar as mais simples oportunidades educativas, e vim completar carreira nestas plagas, onde se refletem todos os procederes aí consumados. Não acreditando na falácia do céu por sorte, menos ainda na mística dos milagres, e muito menos ainda nas falsas prerrogativas que certos credos pretendem confeccionar e exportar, tudo me sai a favor. A verdade sorriu-me por completo. Diga quem bem queira dizer, como bem entenda, mas a realidade evolutiva é um processo íntimo, é a lavratura no próprio espírito da trabalheira amorosa e sábia. Superar, sempre superar, eis a medida. E quem ouvida a obrigação de serviços internos, superadores da ignorância e dos sentimentos menos honrosos, esse pode esquecer também a importância dos escapulários, achados, dados ou comprados. Os 2 por lá andavam. Andavam? Não. Corriam, desabalavam, numa febre egoísta, clamorosa, infernal. Terras, fazendas, indústria de laticínios, residência, escritórios, tudo eles varriam, reviravam, penetravam, atuando sobre uns, molestando a outros, criando casos e mais casos. Foram rezadas missas, foram dadas a institutos beneficentes importâncias em seus nomes, todos os recursos externos foram usados. Todas as valências teóricas foram movimentadas em favor de suas almas. Eles, entretanto, continuaram correndo, zarpando, penetrando posses, escritórios, residências, sempre azucrinando alguém, sempre exigindo muito, nunca satisfeitos, jamais concordes com alguma coisa. A lei não faz leilão de princípios básicos, não arrecada fora de si nem oferece desideratos por acaso ou de favor. Embora tivessem num templo colunas de mármore a lhes lembrar o nome e honrar os títulos, Deus, expresso em seus íntimos, através da lei, não partilhava do festim mundano, estava à margem dos conchavos estatucionais e dos interesses subalternos de seus manipuladores. Fomos defrontá-los num imenso canavial, de permeio com uma 30 de capinadores que se haviam estirado à sombra de algumas frondosas figueiras selvagens, aguardando a passagem da hora de mais intensa canícula. Eles berravam, vociferavam, tornavam-se terríveis em palavras e gestos. O véu da carne, o sudário adensado, entretanto, punha-os ao longe daquelas almas simples. Qualquer repelão de ordem mental, sentido por alguns mais sensíveis, era atribuído ao calor, ao álcool ingerido, a qualquer diferença de ordem física. Eles continuavam a xingar, a chamá-los de nomes feios, nem sequer ouvindo que conversavam a respeito da morte de ambos. É que ardiam nas garras do febril egoísmo ou da soma de múltiplos erros cometidos. Estavam submersos numa atmosfera doentia, eram presa de estado mental tão longa e intensamente elaborado. Viviam no seio de uma aura individual, de um mundo criado por eles mesmos.
mundo áurico, que refletia tudo aquilo que haviam criado e sustentado por muitos anos. O espírito é um agente fundamental e vibrante. Pode sê-lo positiva ou negativamente, a favor ou contra a lei, porém jamais deixará de ser um agente fundamental e vibrante. É sempre criador de estados, de situações e condições que podem variar em grau, do mais psíquico ao mais somático, do mais invisível ao mais visível, do menos ao mais concebível. Aqui reside uma questão de ordem, pois, embora seja o que é, não sabe tudo a seu próprio respeito e jamais alcançaria penetrar no conhecimento integral de suas possibilidades dinâmicas, estando como está, atrelado ainda a um nível evolutivo tão inferior. Não sabe o que é, nem sabe do que é capaz. No entanto, por natureza é dinâmico e movimenta valores que lhe podem ser causa de alegrias ou de tormentas. Estando nas trevas ou nas divinas claridades, vibra e atua, faz movimentar e recebe em troca o reflexo de suas possibilidades dinâmicas. É muito interessante, ou mesmo integralmente interessante, conhecer cada vez mais a seu próprio respeito, a fim de se atinar com o seguinte: não confundir os direitos naturais com as liberdades relativas. Somos o que somos, por força de um supremo poder, que do íntimo nos oferece direitos fundamentais e liberdades relativas. Assim como numa sociedade organizada ou civilizada, os direitos de liberdade individual cessam na fronteira das obrigações decorrentes do Estado gregário. Assim também cessam as liberdades do espírito em face da lei, quando começa a invadir o campo da harmonia universal, em sentido contrário. Quem mais sintoniza com a lei, tanto mais se faz livre e poderoso, jogando com os seus poderes, colocando-nos a serviço de sua vontade. O que se faz arbitrário, avesso, contrata serviços de compromisso com a dor. A pusilanimidade intelecto-moral por injunção ou forçamento religiosista ou tradicionalismo rampeiro, em alguns casos por mera superstição ou ignorância das leis, encarrega-se depois de enviar um indivíduo ao culto da mais frisante hipocrisia, tecer cantilenas à dor, levantar-lhe honras, como se adular o efeito doloroso não fosse o mesmo que ratificar a causa criminosa. E isto mesmo, entendamos bem, cantilenas que são muito bem feitas para efeito de exportação, porquanto aquilo mesmo de que trata com muito carinho em teoria, trata com azedume e aversão na prática. E que dizer do erro conceitual, da falta por suposição, uma vez que há sido imposta à justiça divina a responsabilidade, o patronato de sofrimentos e mais sofrimentos que, afinal de contas, são oriundos apenas de muita falta de critério, da excessiva negligência na usança da vida. Mário e Daniel passaram por todas as modalidades conceptíveis, depois de recolhidos e atrelados ao carrilhão do melhor conhecimento. Culparam ao credo esposado quando eles mesmo é que ofereciam dinheiro e outras ofertas, em troca das possíveis indulgências perante a grande lei. Julgaram-se castigados por Deus, embora fossem integrais conhecedores dos atos delituosos praticados durante a vida toda. Deram-se a rezar muito, pensando convencer a lei no sentido de perdão, e acreditaram-se dignos de perdão por terem sido muito crentes, a seu modo, esquecidos de que o desfazimento é na razão direta do fazimento, da feitura. Mais tarde, mostraram-se ressabiados em face da necessidade de reencarnar, por julgarem a carne muito acessível aos rogos da inferioridade, enquanto que eles haviam afincadamente trabalhado com o propósito de subtrair aos semelhantes,
de roubar ao próximo tudo quanto a eles apetecia possuir, ter de sobra. Seguido na trilha do peso específico, do lastro kármico, da embalagem do passado, são agora dois ricos, pois sentem horror pela pobreza e vivem metidos em ambientes de culto mediúnico inferior, onde se procura melhorar a vida, onde tudo é admissível, enquanto haja dinheiro, enquanto sejam satisfeitos os desejos de centenas de espíritos menos conscientes. Nós, naquela ocasião, fizemos o devido. Mais tarde, quando chegar para eles outra hora de aferição de obras, se formos indicados para traduzir a lei, dar-lhe cumprimento, compareceremos e faremos. Caso contrário, outros farão o devido, na devida hora, porque a justiça fundamental não sofre a falta de soldados fiéis. E assim por diante, para eles e para nós todos, porque ninguém é mais nem menos perante a lei que regem o universo.